www.radionovaera.com.br. Bom dia, Berimbau, a todos os ouvintes da Nova Era, uma alegria conversar novamente com vocês. Deputado, bom dia. Entre as informações especiais aqui, eu acho que a gente tem um avanço importante. Essa quarta-feira é uma quarta-feira histórica, porque nós tivemos aí no Congresso Nacional aquele projeto de iniciativa popular que é o Ficha Limpa, que acabou passando aí na Câmara dos Deputados Federais e agora segue para o Senado. Então eu acho que é um dia importante, significa também que a política, os políticos estão mudando nesse país, né, deputado? Exatamente. É um projeto de iniciativa popular. Competir à Câmara, apenas votar, é claro que discutir, nós temos a prerrogativa de discutir aquilo que é correto, aquilo que não é correto. Nem sempre apenas o clamor popular deve ser atendido de forma unilateral. Nós temos que fazer um debate. Nós fizemos um bom debate, fizemos um bom substitutivo, que não é nada que vai permitir, por exemplo, um dos receios que se tinha era que nós tivéssemos um processo de perseguição política voltado principalmente perseguição política local, né? Então, alguém faria uma denúncia e essa denúncia já valeria, né? Já o juiz, numa primeira instância, já julgaria o político, ele já estaria inelegível. Isso talvez fosse um excesso. Então, nós colocamos que aqueles que forem julgados em segunda instância, em Curitiba, para dar um exemplo claro do Paraná, Sim. Por um colegiado de juiz, ou seja, uma junta de juízes, desembargadores, ele estaria inelegível por 8 anos. Aqueles que cometerem crime de corrupção, improbidade administrativa, tráfico de drogas, crime ambiental, crime social, enfim, todos os crimes que pudessem comprometer a atuação do eventual eleito, né? Então, de fato, foi um grande avanço. Ao contrário do que se imaginava, muitas vezes abrindo os grandes jornais, na medida em que nós levamos 3 ou 4 sessões para votar, muitos falavam, não, estão empurrando com a barriga. Não é verdade, nós estamos tratando do assunto, é um assunto sério. A última lei de inelegibilidade é de quase 30 anos atrás, portanto não se tratava de fazer correndo, nós fizemos no tempo certo. Na minha opinião, aí compete agora ao Tribunal Superior Eleitoral avaliar se ela vale para essa eleição ou para a próxima eleição. Agora, deputado, se o prefeito, por exemplo, ele tem uma denúncia lá de improbidade administrativa, qualquer tipo de denúncia na comarca local do seu município, isso não vai o tornar inelegível, né? Lógico, porque senão vai ficar muito fácil, né? Você sabe que as disputas eleitorais elas são muito difíceis, seja em grandes ou pequenos municípios, mas nos pequenos municípios a coisa é mais renhida ainda, né? Muitas vezes pessoal. Então isso não vai tornar a esfera municipal um palco de guerra permanente entre a oposição e a situação local. Isso vale também, lógico, para os grandes municípios. Mas eu acho que, na minha opinião, é mais equilibrado você não estimular a disputa nos tribunais a partir de uma lei que fosse exagerada. Então nós evitamos o exagero. Deputado, uma outra informação, eu recebi um comunicado, vamos falar agora sobre projetos, sobre programas e o trabalho do deputado. Eu recebi uma informação ontem do prefeito Orlando, ali do município de Rosário do Ivaí, que o município vai ganhar um parque ecológico, um trabalho especial, e ele até falava sobre a participação, quem viabilizou, que foi um trabalho especial do deputado federal André Vargas. Exatamente o que significa esse parque ecológico para Rosário do Ivaí? Olha, nós estamos vivendo uma época no Brasil que é claro que as demandas de saúde, educação continuam ainda muito vivas, mas nós já avançamos muito na vinculação de recursos para a área da saúde, para a área da educação. Então você vê reformas de escolas acontecendo, que tem o Fundeb, você vê alguns investimentos na área da saúde. Agora, a população ela quer mais do que apenas aquele atendimento clássico de saúde. Ela precisa de lazer, precisa de recreação, precisa de espaço, inclusive para conquistar a sua saúde. E esse parque ecológico vai ser um espaço de lazer, de recreação. Eu estive no local onde vai ser feito, uma das vezes que fui a Rosário do Ivaí, tenho um apreço e uma amizade enorme pelo prefeito Orlando, eu apoiei Orlando, foi uma diferença muito pequena naquela eleição, o PT esteve junto, aliás, acredito que tenha sido decisivo. E o Lustroso, que é o nosso vereador, né, o Betinho, os vereadores lá todos, amigos, amigas,
Então, eu estou muito feliz. Uma das coisas que mais gostava da minha assessoria, esse recurso já era para ter saído no final do ano passado. Nós tivemos vários tropeços e percalços ao final do ano e felizmente agora nós tivemos essa chance, essa oportunidade de empenhar esse recurso de R$195 mil para a cidade de Rosário do Ivaí. Deputado, sei que sua agenda está corrida, mas eu não poderia deixar aqui de encerrar sem fazer a pergunta básica, essa questão das eleições de 2010. Essas afirmações aí do Osmar Dias preocupa o Partido dos Trabalhadores, traz algum desconforto, surpreende o Partido dos Trabalhadores? Será que o Osmar Dias já jogou a toalha mesmo? Ou seria apenas um jogo de cena? Como é que a gente pode interpretar isso, deputado? Olha, veja, eu tenho feito um esforço para fazer essa coligação com o Osmar Dias. Mas é claro que nós não podemos fazer um esforço com um prejuízo muito grande para o Partido dos Trabalhadores. Eu sou secretário de comunicação do PT aqui na Executiva Nacional. Nós devemos sim buscar fazer alianças. A nossa missão é eleger a Dilma, é uma missão para continuar melhorando o Brasil. Você vê que há vários recursos, a gente falou aqui, vários programas que não existiam, que existem hoje em favor dos municípios. Então a nossa missão, a nossa tarefa é essa. E para isso nós temos que fazer um esforço para fazer alianças. Só que aliança política é como casamento. Não adianta um querer namorar, querer casar, e o outro não querer casar. Né? Quer dizer, não demonstrar uma vontade muito grande. Eu estou sentindo que está faltando um pouco essa iniciativa do senador Osmar Dias, de liderar um processo de aliança. E não apenas reclamar que um ou outro não está fazendo aquilo que deve. Nós temos que ter convicção. O político tem que ter convicção. Ele não pode ser ir e vir, ser contraditório. Então, o que eu estou sentindo é isso. Eu, no momento, não posso afirmar que ele não será candidato. Era uma dúvida que eu tinha desde o começo. A primeira pergunta que eu fiz para o senador Osmar Dias, quando ele se apresentou como candidato, é se ele seria candidato mesmo sem uma aliança com o PMDB. Por que eu perguntava isso? Porque se, para ser candidato, ele dependesse de uma aliança com o PMDB, ele não seria candidato. Porque, na minha opinião, sempre falei isso, eu volto a falar, o PMDB teria e terá candidato a governador, porque governa o Paraná. Não tem sentido algum um partido que governa o Estado abrir mão de ter candidatura própria. Então eu achava isso improvável, como ainda acho, porque o Pessutti se coloca como candidato, agora há um impasse a mais no PMDB entre o Requião e o Pessutti, e isso pode complicar. E, portanto, o PMDB, me parece, terá candidato a governador e ao Pessutti. Então, o Osmar, essa pergunta que eu fiz para ele era exatamente para saber se ele tinha convicção de ser candidato independentemente do PMDB. E está me parecendo que ele não será candidato sem o PMDB. Eu não posso dizer que ele não será candidato, mas me parece que sem o PMDB ele não será candidato. E a hipótese, quando foi colocada, a Gleice não ser candidata ao Senado, que não está colocada, exatamente só teria sentido se o PMDB viesse apoiar formalmente os Osmar Dias, porque ela é uma candidata forte e eventualmente o PMDB poderia ter interesse em compor uma chapa sem ela disputando. Então, eu acho que o que está se desenhando aí é ainda uma situação, né, uma situação de imponderabilidade. Eu não acredito que o senador Osmar Dias fará tudo que fez e depois ainda vai desistir da sua candidatura. É muito ruim. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Qualquer comunicado para a região, a gente está aqui à disposição. E parabéns aí pelo seu trabalho, deputado. Parabéns para vocês aí do trabalho de comunicação que vocês fazem. Nós estamos sempre à disposição aqui em Brasília. E deixar um abraço para meus familiares, para o Milton da farmácia, família, minha prima, Eliane e tudo. Que a gente é bom não esquecer, né? Porque são aqueles que sempre estão conosco. Eu estive aí na festa, você se lembra, foi uma festa muito legal. Queria parabenizar o Padre Laércio pela festa que fez, o clima, né? Eu assisti um jogo aí junto com o jogo do Santos, com uma alegria enorme. Fiquei aí umas 6, 7 horas aí na igreja, foi uma festa muito bonita. Queria parabenizar mesmo a toda a comunidade que se organizou e fez uma bela festa.
Então, um abraço e Deus abençoe a todos. www.radionovaera.com.br